E aí, minha gente, estamos de volta aqui, eletiva, com os professores Joalan e... Professora Audelina. Eletiva melhor que tem, eletiva de Libras, Língua Brasileira de Sinais. Tudo bem com vocês? E aí, como é que tá aí? Na expectativa de aprender coisa nova? Hoje é aquela aula, lembra que tem a parte teórica, prática? A aula passada foi prática. Mas para praticar um pouquinho mais, tem uma atividade que nós vamos iniciar com essa atividade. Vocês façam aí e depois enviem para a gente para reforçar um pouquinho da aula anterior, não é isso não, professor? Exatamente. Fizemos um nivelamento na aula passada, né? E aí nós trouxemos para vocês hoje aí uma pequena atividade onde vocês vão gravar alguns sinais, ó, vai estar colocando aqui no slide, pedir para o diretor colocar o slide para a gente aqui. E também marcarão a gente nos nossos Instagrams, tá bom? Ó, essa atividade aqui, e aqui tá nossos arrobas, meu e da professora Audelina. Vocês vão realizar a atividade, fazer um vídeo bem bacana e marcar a gente lá no Instagram. Porque essa vai ser a maneira que a gente vai poder se comunicar, tá bom? A maneira que nós saberemos que vocês estão aqui, ó, juntinho com a gente, tudo bem? É isso aí. Aqui, faltou só explicar como é que seria. Embora na Libras 1 isso foi trabalhado, bem trabalhado, mas vai aquele que esqueceu faz tanto tempo, né? Estamos finalizando aí mais uma etapa, terceiro ano, enfim... Vamos relembrar. Nome, como é que seria nome, né? Nome completo. Vamos lá, professor. Isso, eu vou pegar aqui, ó, a configuração da mão em U, que vocês já aprenderam. E quando eu me refiro do meu nome, aí eu vou virar ele para mim, tá bom? E eu vou direcionar de um lado para outro dos ombros aqui na frente do corpo, ó. Meu nome. Tudo bem? Tranquilo até aí? E quando eu vou referir da idade, como é que é o sinal de idade? Olha como é que é o sinal de idade, configuração aqui em Y. Lembra do Y, do alfabeto manual? Fazendo esse aqui, ó. Só tocando aqui. Idade. E os números eu não vou dar nem cola, porque vocês já estão sabendo de qual é salteado. De quantidade, de numerais, tranquilo, né? Ficou mais algum? Não? De animais? Só se quiser. Escolhe um desses tópicos. O que é importante aí? Saber o nome de vocês e a idade. Se quiser falar a verdade. Também se não quiser, eu particularmente não vou falar a minha idade, entendeu? Mas aí fica à vontade aí para falar a idade de vocês. Na última aula eu conto para vocês a idade dela. Tá bom. Vamos lá então, vamos iniciar então agora. Ó, sim, vamos voltar aqui rapidinho. Aí marca a gente lá, professor Joalan e TEC Inclusão com a professora Audelina. Exatamente, aguardamos os vídeos aí, ansiosos, tá? Quero olhar todos. Vamos para nossa aula de hoje? A aula de hoje é aquela parte da gramática gostosa da Libras. Lembra que não é aquela gramática difícil, pesada, não. É da Libras, é muito tranquilo, é uma eletiva. Então, gramática da Libras e introdução à morfologia. Ai, prof, morfologia. Poxa, já fugi da língua portuguesa da Madinha, vou ter que aprender aqui morfologia também. Vai, mas é uma morfologia muito bacana, muito legal de você entender, tá bom? Vamos lá então. Diferenças das duas línguas. Já que eu falei em língua portuguesa, já estamos com a língua de sinais, vamos falar um pouco da diferença, professor? Isso aí, vou pedir pro diretor colocar o bem grandão lá pra gente, para vocês poderem olhar bem bacana aí quais são as diferenças e semelhanças com a língua portuguesa. Vamos lá, professora. As línguas orais. É só para relembrar, tá? Porque vocês já sabem disso, vocês já aprenderam isso com a Madinha e com a professora Alessandra. Né? Os fonemas, o que são os fonemas? Os fones são os sons, né? Bem basicão mesmo. E esse som é uma unidade mínima, dando uma relembrada aí, unidade mínima sem significado. Ele só vai ter significado quando eu fizer a junção dessas unidades mínimas. Só para dar uma lembrada e vocês linkar com a língua de sinais. Então eu junto essas unidades mínimas que são os sons, né? Aí juntando som com som, vai surgir então a soletração, as letras. A união dessas letras e a organização dessas letras vai surgir então aquela palavrinha que nós iniciamos aí na nossa aula, morfologia, vai surgir a palavra. Então, o que seria a morfologia? A palavra. Então, o que seria a morfologia na língua de sinais? O próprio sinal. Mas antes de chegar até aí, prof. Joalan, tem muita coisa aí.
Os fonemas na língua de sinais são chamados de querema. Ah, então quer dizer que se na língua oral eu chamo de fonema, na língua de sinais eu vou chamar eles de queremas. Olha, mudou um pouquinho o nome aí. Mudou um pouquinho. Por que queremas? Porque nós não vamos usar os sons, nós vamos usar as mãos. Exatamente. E se não bater, não faz nem som, né? É isso aí. E se fizer som, um surdo, nesse momento aí, ele não vai ouvir, professor. Exatamente. Mas tem uma coisa que é igual, professora, que são as unidades mínimas. Mas é só a mesma coisa? Não são as mesmas coisas, porque no fonema das línguas orais, as unidades mínimas é o p, s, s. Esses sons que são isolados. P. Na língua de sinais, as unidades mínimas são as formas das mãos, professor Joalan. Ah, então posso dizer que as unidades mínimas são as configurações de mão? Configurações manuais. Eu posso dizer que é o alfabeto? Não, é configuração manual, é diferente. Isso aí, então vamos lembrar. Porque nem sempre a configuração da mão vai ser uma letra do alfabeto. Nem Pode sempre, ser uma coisa diferente. mas muito próximo. E aí, tá bom, já sei que tem queremas, já sei que as unidades mínimas são ali relacionadas às configurações de mão. E aí, o que é esse negócio chamado parâmetro? Nós vamos estudar cada um desse aí, cada parâmetros para poder entender o surgimento do morfema da língua de sinais. Mas se é cada um, quer dizer que tem mais de um, é? Tem mais de um. Lembra da nossa revisão da aula passada? São quantos mesmo? Quantos parâmetros? É, eu acho que são 3, então. Eu acho que não, professor. Teve uma atualização aí com o tempo, né? Isso, teve atualizações. Vamos então para os parâmetros? Vamos lá. Continuando aí ainda. Vamos lá. Quais são então os parâmetros? Então, eu tenho como parâmetro as configurações de mão, que a gente já falou ali, que é um ponto importante da morfologia. Tenho também o ponto de articulação, né, que é onde o sinal vai acontecer ali. Isso aí. O movimento, que é como é que eu vou mexer as minhas mãos, o rosto ali. A orientação, se vai para baixo, se vai para cima, para onde é que vai a minha mão. E por último, mais não menos importante, as caretas, né, professora? Pessoal, quem não conhece da Libras fala, ixi, esse deve estar fazendo um monte de careta Parece ali. que é tudo a mesma coisa, né? Não? Vamos aqui, vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos lá, chega aqui com a gente. Vem aqui pra gente falar um pouquinho desses parâmetros. Vamos falar um pouquinho desses parâmetros aqui. Configuração manual. Então, lembra do alfabeto? O A, o B, mas são só alfabeto? Não. Eu lembro que o professor Joalan, quando ele fez o sinal de mês, ele fez uma configuração que estava próximo do A, mas não era A. Mas era uma configuração, era uma forma, olha aí, o professor vai fazer, ó. Não é A e nem é D. Não, mas olha aí. A outra configuração Veja, dessa. Esse que é o próximo do A. Repara, não é o A, porque o A ele é fechado. O A baixa aqui o dedinho, professor, aqui. Esse aqui é o A, ó. Mas ele não é A. Quando ele vai para o sinal do mês, ele sobe um pouquinho. Isso é uma configuração manual. Então, há várias formas, né, bem próximo das letras do alfabeto. O alfabeto ajuda muito, por isso que nós demoramos um pouquinho mais na aula passada. O ponto de articulação seria o quê, então, professor? Ponto de articulação vai ser aonde aquele sinal vai acontecer. Ah, ele é abaixo da cintura, ele é aqui na região da cabeça, ele é na frente do meu corpo, que a gente chama também de área neutra ali. Aonde é que vai acontecer esse sinal? Então eu preciso saber aonde ele acontece, que ele faz parte do sinal. Porque a depender de aonde eu coloco as mãos, o sinal pode mudar de significado. É isso aí. Exemplo disso. Essa configuração manual eu posso colocar no ponto de articulação aqui na frente do meu corpo, tocando. Ele tem um significado que vocês já sabem. Que é o sinal de ter. Ter. É o ter. Ter. Agora, se eu pego essa mesma configuração manual e coloco, toco onde, professor? Ah, se eu colocar ele aqui em cima do meu dorso e rotacionar, eu tenho aí o sinal de lilás, por exemplo. Olha aí. Tá vendo como mudou? Professor, o que tem a ver ter com lilás? Não tem nada a ver. Por isso que é importante saber onde o sinal vai acontecer. Porque viu que mudou? Eu mudei 30 centímetros do peito para a mão. Já teve um sinal totalmente diferente. E o movimento? Vou ainda tocando nesse mesmo sinal que a gente acabou de dar o exemplo. Do ter, movimento. Frente, trás. 2 toquinhos. 2 tranquilo. toquinhos. Esse mesmo, para o lilás,
professor falou qual é o movimento dele? É um movimento rotacional. Rotacional. Então, se você muda o movimento, muda também o significado. Repara que é a mesma configuração manual. Tá vendo? Já entrou aí no terceiro parâmetro da Libras, que foi o movimento. Então, já viu configuração de mão, o ponto de articulação e também o movimento, tá bom? O quarto parâmetro é a orientação e a direção que eu faço o sinal. A direção, nessa aula, a gente vai estar focado na questão da morfologia. Então, direcionando a morfologia, então, a direção que eu faço o sinal. Se eu faço o sinal, esse aqui, ó, em Y, pensando que já sabe o Y, né? Yzinho, ó. Isso. Para esse movimento aqui, ó, avisar. Se eu faço daqui para cá, ele está avisando para mim. O Joalan está avisando para mim e eu estou avisando. Então, a direção, ele vai determinar a quem eu me dirijo, a pessoa, né, em termos de gramática. Olha aí que legal. De mim para lá, eu avisei. De lá para cá, alguém me avisou ou me avisaram. Então vai depender muito aí do contexto aí, mas saber a direcionalidade do sinal. Do sinal. Agora, repare que a expressão facial e a corporal, esse aqui, que é o último aqui, não está interligado ali com a Libras ali. Repara que ele ficou sem estar ligado. Por quê? Porque tem sinais que eu preciso da expressão facial, tem sinais que eu não preciso da expressão facial. O sinal por si só, com esses 4 parâmetros aqui, eu consigo, que nós falamos de expressão facial neutra. Neutra, né? Ou a expressão corporal neutra. E tem sinal que é somente expressão facial. Um exemplo disso que eu preciso da expressão facial é o qual, né? Qual? Só isso aqui não é nada. Então, eu preciso da expressão facial e da expressão corporal para dar sentido. Então, qual? Olha a expressão facial, a expressão corporal. Qual? Estou indagando ali uma pergunta, né? Então, estou expressando que eu estou em dúvida, que eu quero uma resposta. Não preciso relacionar o corpo. Se eu simplesmente virar as mãos, não faz sentido. Não tem significado. Não tem significado. E aí eu tenho sinais que eu não preciso de expressão nenhuma. Por exemplo, o sinal de laranja tem expressão. Tem. Sinal de sábado. Sinal de sábado. Tranquilo. Ó. Sábado, pego aqui, expressão facial neutra, sábado. Não preciso sinalizar, não preciso modificar ali, usar nenhuma expressão a mais. Com o rosto impassível, acho tão linda essa palavra, impassível aqui, e fez o sinal de sábado. Tá? Agora, quando eu quero laranja... Quando eu quero laranja, eu já tenho que me expressar. A expressão Porque facial a laranja eu vou realizar um movimento, tem uma ação com ela aí, que é a ação de chupar a laranja. Isso aí. Então eu tenho que me expressar facialmente. Isso é por isso que eu não posso colocar botox. Vamos lá, para a próxima. Continuando. Vamos então agora falar um pouco bem detalhado, partindo um pouco da literatura mesmo, do que seriam esses parâmetros. Isso, pode falar, vai lá. Segundo Felipe. Quem é Felipe, meu Deus? Felipe, uma mulher maravilhosa. Embora o nome seja masculino, mas é uma autora mulher. Tânia Felipe. Segundo Tânia Felipe, os 5 parâmetros podem ser comparados aos pedacinhos que vai juntando para formar a morfologia, o próprio sinal, né? Eles podem ter significado, sendo que, portanto, são morfemas, quando tem significado, aquilo que eu falei no início, naquele slide lá. Aí tem alguns exemplos aqui, né? Carro, o carro bateu, deu uma batidinha, bateu de leve, e o carro que colidiu, né? Uma batida forte. Tem diferença, né? Tem diferença. No preço do seguro. Então, Bateu um pouquinho então, menos. Bateu mais forte é mais. Paga mais, né? Na língua de sinais a mesma coisa. Tem um pouquinho, também. a expressão é mínima. Bateu um pouquinho mais forte, uma expressão maior. Então, são os pedacinhos. Esse exemplo que eu trouxe para vocês é para mostrar a questão gradual do sinal, né? Vamos lá, prof. Carro? Carro. Isso. Mas quando eu vou falar que o carro vai bater, só a palavra carro é esse aqui. Mas quando eu digo que o carro vai bater em alguma coisa ou vai estacionar, ele muda de configuração. Ah, não sai correndo. Não sai correndo, não. Então vamos mudar. Então eu acho que se eu não vou usar esse,
Eu vou dizer que a minha mão é um carro. É isso aí. Ah, legal. Então você pode usar para carro também. Pode usar para carro também, porque Fechou. ele vai o quê? Ele vai ter um movimento, ele já sai então da morfologia para o sintático. Aí já vou entrar dentro de uma frase, professor. Olha aí que bacana. Aí carro bateu levemente Bateu onde? na árvore. Ah, tem uma árvore. Então eu vou colocar uma árvore bem aqui, eu plantar uma árvore agora aqui, eu plantei. Então o carro tá indo aqui, tá indo e deu uma batidinha. Batidinha. Agora esse carro, ele vai colidir com essa árvore. Então eu vou aqui em alta velocidade, bateu na árvore. Repara que olha como é que é o movimento, a configuração manual, ela muda. Então só deu uma batidinha, batidinha. Não muda muita coisa, bateu. Amassou só o para-choque aqui, ó. Só. Só o para-choque. Só. Agora colidiu, acabou com a frente do carro. PT, perda total. É isso aí. Então essa é a forma gradual. Repare que o sinal, só o sinal de carro é esse. Quando ele sai da morfologia, vai para o sintático, ai, que coisa mais chata, professora, sintática de novo. Não, quando sai da palavra, quando sai do sinal para a frase, ele muda. Alguns sinais mudam, tá certo? Vamos lá. Então bora. Próximo. Ponto de articulação. O ponto de articulação, ele pode ser uma marca de concordância verbal com o advérbio de lugar. E aqui a gente tem um exemplo bem bacana, eu adoro esse exemplo. Exemplo do copo e da mesa, tá? Então, se eu tenho uma mesa aqui, eu vou fazer o sinal de mesa, ó, mãozinha aqui em B ou com os polegares aqui estendidinhos, e faço uma mesa já se desenhando uma mesa, ó, mesa, tá? E em cima dessa mesa eu colocarei um copo. Esse é o sinal de copo. Mas quando você colocar ele na mesa, eu coloco ele na mesa. E professor, como é que eu faço vários copos? Eu pego aqui a mesa e coloco copo 1, copo 2, copo 3, copo 4. Não, não precisa. Não precisa. O que eu faço, professora? Continua ali, marca a mesa no espaço, do jeito que o Jolan fez, né? Ele colocou o copo, agora ele vai colocar vários copos. Agora ele fez agorinha, eu coloco a mesa aqui e coloco o copo 1. Posso fazer isso? Também pode. Depende da frase, Sim. né? Eu estou colocando copos 1 por 1. Olha aqui. Agora, tem 4 copos em cima da mesa. Mesa. Tá vendo como é que é bacana? A frase ela se modifica e o sinal também ele vai ganhar um movimento diferente, vai ganhar uma outra pegada, um jeito de fazer diferente, tá bom? É isso aí. E quando vocês estão olhando a gente ali naquela telinha, né, aqui no cantinho, aí acha que é tudo a mesma coisa. Não é. Embora a gente use a mesma configuração, mas se você perceber, nós fazemos em locais diferentes. E quando, por conta do ponto de articulação, o que é o ponto de articulação? É o local onde executa o sinal. Então, depende do local, ele tem vários significados. Ele toma outros significados. É isso aí. Isso que quer dizer aquele maisinho lá, professor, que estava lá também. Isso, são os 4, a quantidade, tá? O maisinho, quantidade. Vamos aqui nesse mesma questão do ponto de articulação, mas marcando ainda no nível morfológico, aspecto de tempo, né? Trabalhar pausadamente, trabalhar continuadamente. Então, como é que seria trabalhar? Eu entrei também na questão do movimento agora aqui, né, professor? Já entra no movimento. Porque ó, o sinal de trabalhar é as mãos aqui em L, tá bom? Direciono aqui para essa posição, com ponto de articulação ainda neutro, à frente do corpo, e eu trabalho. Trabalho. Tô trabalhando normal. Trabalhando com o nosso diretor ali do estúdio, ele só trabalha. Tranquilo. Isso aí. Agora eu vou trabalhar continuadamente. Como é que é trabalhar continuadamente? Aí eu vou trabalhar um pouco mais aqui, ó. Vou trabalhar aqui, ó. Mais contínuo. Com mais vontade. Com mais vontade. Com mais movimento. Mais movimento. Com mais movimento. Continuadamente. Ainda tem mais ainda. Tem várias formas de dar essa intensidade, né? Então, trabalhar e estou trabalhando continuadamente. E tem esse aqui. Muito trabalho. Hoje eu fui lá no meu trabalho, eu rocei, eu cortei, eu capinei, eu plantei. Então o que você fez lá no seu trabalho? Você trabalhou? Não. Eu trabalhei. Então, uma intensidade maior. Então você exemplifica na expressão e no movimento
o quanto de trabalho que você exerceu ali naquele momento. Repare que não é isolado. Vou explicar agora só configuração manual. Eu vou explicar só movimento. Não, é tudo interligado. Os 3 principais parâmetros, eles estão interligados, tá? Vamos para o próximo. Ainda pensando na questão do movimento. Prof. Ixi, raiz verbal. Não aprendi nem lá no ensino médio, quando eu estudava. E agora? E agora? Quando a gente fala na questão da raiz verbal, é que esse movimento, ele acaba mudando as configurações, mas o movimento em si, ele permanece e dá o mesmo valor. E aí, João, tu entendeu? Nenhuma palavra. Me explique de novo, por favor. Vamos lá, então. Exemplo disso. Brincar. Brincar. Tá. É em Y, brincar. Brincar. Então, nesse mesmo movimento de rotação, eu vou falar dinâmica. É o D, dinâmica. Então, a raiz, a essência do movimento, ele dá o mesmo sentido, embora eu mude as configurações, que é o sentido de movimento, né? Aqui. Porque se você brinca, você está se movimentando. Movimentando. Se eu tenho uma dinâmica, também eu estou movimentando. Então, o sentido inicial, que é a raiz, ele continua sendo o mesmo, né? É bem ali de fundamentação mesmo, né? De raiz ali entrelado. Isso. Agora, pular. Tem sinais, professor. Tá. Então, pulei. Isso aí. Pular. E aí eu quero falar saltar. Tem diferença? Não tem diferença. Não tem diferença. É isso aí. É o mesmo sinal. Né? Isso que é uma coisa legal na Libras e às vezes a gente não percebe. Poxa, eu tenho a palavra pular, saltar, erguer-me, elevar-me de alguma maneira e tudo eu posso ali dentro de um contexto sinalizar aqui, em pular. No pular. Torna-se até mais fácil do que aprender o próprio português. É isso aí. Vamos lá então. Conhecer, professor. Eu conheço, professor. Conheço. Configuração da mão aqui, como se fosse o número 4, tá? Em quantidades, lembra? E 2 toquinhos aqui no queixo, ó. Conhecer. Movimentos diferenciados, tá? Movimentos diferenciados. Esse aqui, ele é atrelado ao corpo. Não tem um outro que vá fazer com esse mesmo sentido, por isso que fala a questão da raiz verbal, que seja próximo desse sinal conhecer. Conhecer. Tá? Diferente do brincar. Né? Eu continuo com o mesmo movimento no mesmo sentido para outros contextos e outros significados. Ok. Vamos para o próximo, advérbio de modo. Eita, blá, 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 fala lá. Eita. O que está atrás da senhora aí, professor? Falar. Ó, configuração em P, vou colocar aqui na frente, que tem do azul. Em P, falando aqui, ó, falar. Movimento circular saindo da boca. Falar. Estou falando. E se tem uma pessoa que ela é muito tagarela, que ela fala pelos cotovelos? Quem será? Ai, meu Deus. Tem 2 jeitos de fazer, né? Esse aqui, falar. Professora Aldelina falando. E tem esse aqui. Tem assim, os políticos que agora, quando vão, né, a gente chama para dar 13 minutinhos, eles ficam lá meia hora, e nós intérpretes, que louco que termine e não termina nunca esse negócio. Então, mais ou menos assim, quando começa a falar, é esse aqui, ó, que eles fazem. Também é esse aqui, tá? Uma fala longa, extensa, né? Então, tem 2 jeitos de fazer falar demasiado. Falar com as 2 mãos, eu dou ênfase usando as 2 mãos, porque o sinal é só uma mão. Isso. Ou esse aqui, que não acaba nunca. É emendando, emendando o fio, né? do tricô, do crochê. Vamos lá, então. De tempo. Vamos lá, prof, contigo agora. Então, no advérbio de tempo, eu tenho aí o sinal de ano, né? Se eu for fazer somente ano, a gente aprendeu já na aula passada, configuração da mão em S, eu faço ano. Um movimento. Ano, ou um movimentinho, ano. Mas, professor, se eu precisar fazer ano passado, eu falo, ano que passou? Tem outra maneira de fazer isso? Tem outra maneira de fazer. Esse ano que passou, eu posso fazer? Pode.
Lembra na aula de história? Vocês vão me ver lá na telinha falando assim, anos passados, né? Então, anos passados. Eu estou nessa referência aqui, ó, de passado, tá bom? Mas nesse sentido que está atrelado, né, à questão do tempo mesmo, então, ó, o movimento é contrário. Ó. Lembra que eu vou aqui para frente? Para frente é só ano. Só ano. E para trás? Volto para cá. Ano passado. Então, se eu quiser falar assim que ano passado eu conheci a professora Adelina, tá certo? Sim, se foi o ano passado, sim. Ano passado. Agora, se faz muito tempo que ele me conhece, eu posso usar esse? Não, é isso aí. Aí eu dou ênfase nesse passado. Já tem muitos anos que eu conheço a professora Adelina. Ela foi minha professora. Dá licença. Fale não. A idade só na última aula. Na última aula, tá bem. Vamos lá. Esse trabalhar, a gente já falou, a questão do trabalho. É que a gente trabalha muito. Trabalha muito, trabalhar normal, trabalhando muito. É um intensificador, né? E aqui a questão da orientação. Isso aqui é muito importante porque dá aquela dúvida, né? De sentido, para quem me direciona o sinal. O movimento do sinal, especificamente na questão da morfologia, né? Nessa relação da direção do que eu faço o sinal, ele é importante para indicar pessoa, concordando número pessoal. Ou seja, perguntar, o sinal de perguntar. Como é que é, prof? Configuração da mão aqui semelhante a um D, mas fechadinho, tá? A outra palma da mão assim, ó, mãozinha estendida. E aí eu vou perguntar algo. Perguntar alguma coisa para o professor Adelina. É isso aí. Perguntar algo. E se eu disser que você pode me perguntar algo? Como vai ser, professora? Então, se ele está perguntando, olha, repara como perguntando para mim, né? Olha. Eu vou perguntar para ele. Então, repara que mudou a direção, por isso que é orientação. É a direção que eu faço o sinal. Então, se eu pergunto para ele, ou ele pergunta para mim. Então, eu, pessoa, lembra? Eu, tu, ele, da língua portuguesa, eu, tu, ele. Então, eu pergunto para ele, língua portuguesa. Então, por isso que é pessoa. Eu posso perguntar para mais de uma pessoa? Posso. Vou perguntar para várias pessoas. Então, também para quantidade aí. E quando está direcional, a uma pessoa somente. Ficou olha aí que bacana. Aí? Entendeu? Então, perguntar para ela ou é perguntar para mim. Mas eu já falei outro sinal que é direcional também, no início da nossa aula aqui. Eu aviso para ele e ele avisa para mim. Ou eu posso avisar para todos. Olha aí. Aí eu mudo. Esse sinal é legal, porque ele fala de tudo, né? É. Ele fala da direção, do ponto de articulação, do movimento e também da intensidade. Porque se eu quiser fazer um grande aviso, ou então quiser avisar geral, ó, eu vou avisar todo mundo. Perguntar para todos. Ou perguntar para todos. Perguntar para todos. Eu perguntar, adoro o diretor. O diretor aqui é o meu aluno, entendeu? Ele tá com dúvida. Aí eu já estou pensando na dúvida de vocês aí. Eu posso fazer assim? Não, não posso. Esse verbo perguntar, eu tenho que repetir ele, ó. Se é para todos, eu tenho que repetir nesse movimento rápido mesmo. Para todos, tá certo? Ou várias pessoas perguntando para mim. Também vou repetir com esse movimento, essa intensidade. Diferente do avisar. Porque o avisar, ele tem outro sentido que a gente vai estar falando daqui a pouco. Já já eu volto com avisar para vocês. Então vamos lá. Próximo slide, prof. Ah, foi. Aí, ó. Olha que bacana. Ó, só para explicar para vocês que eu acho interessante isso aqui quando está nos livros, tá? Quando for estudar, baixar em PDF e aí querer estudar um pouco mais da Libras, vai aparecer 2S e 1S. Segunda pessoa, primeira pessoa. Primeira. Então aqui no vermelhinho aí, que está aqui comigo, primeira pessoa para segunda pessoa. A primeira pessoa eu, faço o movimento saindo de mim para o Joalã. E no verdinho que tá aqui, ó, aqui, ó, segunda pessoa para primeira. Eu saio de fora, né, para prim. Pra mim. Isso aí. Tá vendo? E é legal saber isso aqui, que antes eu olhava, eu não entendi aqui, né? Falei, colocaram errado aqui, errado na digitação aqui nesse negócio aqui. Mas é proposital, tá? Significa as pessoas, a direcionalidade do sinal.
Vamos lá, então. Processo morfológico. Olha aí, já vou explicar novamente outras coisas aqui. O processo morfológico, a gente pensa que é tudo a mesma coisa. Lembra do contexto. Sempre vai ser a questão do contexto. Um momento, esse mesmo sinal, ele pode ser um substantivo e em outro momento ele pode ser verbo. Então, telefonar. Então, eu estou, né, ligando, telefonando para meu chefe. Né? Passa aqui no RH amanhã. Isso. Então, estou ligando. Ou o objeto pode ser esse aqui, tá? Telefonar. Telefonar. Pode ser esse aqui. Bem gestual mesmo, tá? Então, telefone, objeto, telefone, verbo. Mudou alguma coisa no sinal? Não. O que muda? Nós estamos falando de morfologia. Morfologia, substantivo e verbo. É o mesmo sinal. O que muda é o contexto do qual estou utilizando ele. Mas é o mesmo sinal. Olha aí, tá vendo como a gramática não é lá essas coisas de ficção, né, Libras? Então, vai absorvendo aí, que a gente vai acompanhando e vai aprendendo tudinho, bom? Vamos lá. Menino e menina, vai lá, Jolan. Menino, o menino tá aqui, eu vou diminuir aqui a minha mãozinha. Professor, a mão vai ficar pequena? Não. Quando a gente faz sinal de homem, a gente não faz homem. Então, o sinal de menino, a gente reduz aqui, menino. Menino. E algumas vezes acompanha aqui, ó, menino. Isso aí. Menino. Menino. E para menina, professor? Para menina eu vou só trocar o sinal de homem pelo sinal de mulher. Então eu faço mulher pequena ou baixa, né? E aí eu tenho morfologicamente o sinal de menina. Por que tem essa questão? Eu sempre mergulho, como fala o professor Jorge, né? Ele fala como ele tem a palavra, ainda mergulhar na essência da palavra, enfim. Nas raízes lá, Esqueci o nome do negócio. Na etimologia, é isso. Na etimologia. Então vamos mergulhar agora no sinal também? Por que tem essa paradinha aqui? Porque se eu fizer só isso aqui, é o sinal de crianças. Aí está relacionado com menino e menina. Aí eu não defino a questão do gênero. Crianças. Então, menino, menina e crianças. Tá? A gente faz a relação. Repara que está tudo relacionado? Tudo é morfologia. Vamos lá. Eita, esse aqui é legal. Plural e singular. Vai lá. No português a gente coloca o S. É. E na Libra eu falei, árvore S? Não tem como. Combina. Então, se eu precisar, dentro da Libras, multiplicar uma árvore, vamos colocar assim, eu tenho aqui o sinal de árvore. A árvore está aqui, paradinha, ela é bonita. E se eu precisar dizer que eu tenho várias árvores, o que eu vou fazer? Eu vou movimentar esse sinal. Fala árvores. Isso aí. Tá? Vou ter várias árvores. Nota que eu classifiquei ela em vários locais. Então, tenho mais de uma árvore, tenho várias árvores. E aí, o marcador é o maisinho aí, que está aí pertinho do professor Jolan. Ó, tá vendo esse maisinho aqui em cima? Opa, passou. vou Tchau, voltar. volta, tá pronto. Volta, deixa eu voltar. Volta. Volta. Pronto, ó. O maisinho aqui, ó. É o Lá não plural. vai estar árvores com S. Vai estar árvore mais. Então, isso exemplifica que você vai sinalizar aí o sinal de árvore de uma maneira diferente. Isso aí. Vamos lá? Rapidão, vamos. Expressão facial agora. Gramatical ainda no nível morfológico. Eu nem vou ler, eu vou exemplificar, porque o importante ler, vocês leem aí. Exatamente. Mas está muito vinculado com questão adjetivo. Bonitinho, bonito e bonitão. Então, bonito. Como é que é o bonito, prof? Bonito. 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 Tá de boa, tá na média ali. Bonito. Bonito. Muito bem. Eu quero falar, então, que o bebezinho, ele é bonitinho. Meu Deus, bonito. Bonitinho. Viu a expressão facial? Bonito. Bonitinho. Agora passa aquela gatona, né? 1,75 m. Altíssima, né? Aí passa lá e o professor fala, olha, bonitona. Rapaz, não. Bonito. Expressão facial. Então vamos lá, os 3 níveis. Bonito, Bonitinho. bonitinho e bonitão. Ao olhar. Bonitão, porque eu tô olhando, tô admirando aquilo lá. Bonitão. Isso é para qualquer coisa, não é só a pessoa não. Pode ser uma casa, tá bom? A gente tá exemplificando Vai aqui. ficar mais legal. A expressão facial também tem a questão do grau, né? A questão do tamanho. Casa, casinha e casarão, mansão, né?
Então, casa. Casa. A gente se parte pelo, né, o que se dito padrão, normal. Normalzinho ali. Casa. Casa. E se eu tenho uma casinha? Casinha. Uma casinha. Sim. Ó, a expressão Ó, corporal. A Ó. gente já se encolhe toda, ó. Casinha. Casinha. Casa. Casinha. Mansão. Tem uma mansão. A gente abre aqui, ó. Mansão. Ah, professora, minha casa é uma casinha. Então tem uma casinha. A casa da professora Alderine é uma mansão. Como é que é essa mansão? É uma mansão. Dá ênfase ao telhado, né? Que isso é uma configuração bem icônica. A gente vai falar sobre isso. Uma aula só sobre Vai ter uma isso. iconicidade aí. Sinal composto. Então, sinal composto tem bastante para formar também a morfologia, né? A morfologia também tem sinal composto. Casa, vender, carne. Vocês leem aí o que é. Vocês sabem o que é sinal composto, porque também tem substantivo composto. É muito parecido, tá? Só juntar. Só juntar. Mas aqui, esse sinal composto, ele vai formar um morfema da língua portuguesa. Então, qual seria esse morfema? Açougue. Mas como é que seria em língua de sinais, professor? Então, eu faço o sinal de casa, o sinal de vender e o sinal de carne. É isso aí. Tudo isso é açougue. Então, quando o professor está falando aqui história, geografia, NBAZ, falando sobre carne, sobre bovino e tudo mais, e aí enfim, e aí o intérprete tem que dar conta de uma palavra da língua portuguesa, que seria o açougue, mas na Libras eu tenho que fazer carne e vender carne. Olha como é rápido. Casa, vender carne. E tem que ser rápido, porque a palavra é uma só, ele já está em outra, entendeu? Isso é um sinal composto. Vamos lá, bem devagar, só para eles aprenderem, professor. Vamos lá. Casa, vender, ó, como se fosse configuração de mão em V, mas esse lá tu dá umas peteleco. Vender e carne. Pronto. Carne. Vamos pro próximo. Quase não sai a carne aqui. Esse aqui nós vamos só fazer, tá? E vocês vão pesquisar aí, porque tem uma atividade para vocês aí. Escola. Como é que seria escola, prof? Ó, escola, eu tenho o sinal de casa mais estudar. Forma o sinal de escola. E cemitério? Cemitério tem dois. Tem esse e esse. E tem esse, nesse sentido de enterrar, né, de deitar, esse e esse. Então, tem várias regiões que usam esse. Tá certo? E jantar, prof? Ah, na hora de jantar, então eu vou comer à noite. Se eu vou comer de noite, eu estou jantando. Muito bem. E o sinal de mamãe? A mãe. A mãe, como é que seria então? O sinal de mulher, que o professor já explicou nessa configuração Exato. aqui, e beijando o dorso da mão. Não beijando literalmente, você só encosta aqui, né? Antigamente pedia-se a bênção, por isso que ele está escrito bênção, né? O sentido de pedir bênção era beijar o dorso da pessoa que você está respeitando naquele momento, geralmente pai e mãe. Então, sinal de mulher e dorso encostando aqui no queixo, que seria beijar o dorso da mão. E agora, professora, para remédio eu conheço 2 sinais. Vai lá, Qual que a gente usa? faz os dois. Ó, eu tenho casa, remédio. E conheço também casa... Como é que é? Remédio. Remédio. Os dois. Os Verdade. dois vale. Os dois eu posso dar para farmácia. Casa, remédio. Casa, remédio. Esse aqui é mais antigo, tempo que você amassava a erva lá, o remédio, as isso coisas. aí. Isso que eu ia falar, fofocas dos bastidores da Libras. Isso é o mais antigo. Isso é mais antigo. fofoca. Vamos... Ah, tem zebra, prof. Quase que eu esqueci. Vai lá, zebra. Ó, zebra. Primeiro tem o sinal de cavalo, tá? Cavalo. E o que é a característica da zebra? As listras. Então, cavalo e listas. Eu tenho o sinal de zebra. Tudo isso, sinal composto que vai recair numa morfologia da língua portuguesa. Um quiz rapidamente. Chegamos à hora do nosso quiz. Olha, o professor... Coloca aí, meu diretor. Bem bom para eles aí. O professor disse para mim que o meu quiz, que esse foi que eu elaborei, estava muito pesado.
avançado. Esse é difícil, tá? Esse tá condizente com a morfologia mesmo. Eu fui 3 dias para descobrir a resposta. Repara aí, marque o sinal composto que possui na sua formação, ou seja, na hora de elaborar o sinal, beijar a mão. É impossível. Qual seria esse sinal, professor? Brincar? Será brincar? Será mãe? Brincar, mãe, que mais? Escola? Ou farmácia? A, B, C ou D? Eu já vi que na escola eu não beijo a mão. A gente viu ainda agora. E nem na farmácia que eu acabei de fazer. Que você amassava ali, né? É, eu amassei o negócio. E para brincar, lembra que a gente deu o exemplo do movimento no brincar? É isso aí. Então, eu não tenho beijo. Mas a professora acabou de falar da questão da bênção. Então, a única resposta certa possível é a letra B, o sinal de mãe. É que eu isso tenho aí. o beijar a mão aí. Vamos para a próxima? Esse sim. Esse é bom, hein? O movimento do sinal, especialmente o direcional, que indica uma concordância número-pessoa. Número Eita, pessoa. professora. Não, vou dar a dica. Vou dar uma dica. Fala aí. A dica, lembra que eu expliquei um S, 2S? Ah, até falei, professor, lembra esse aqui, é um S aqui na pontinha e 2S, e o inverso, 2S desse lado, coloca aqui embaixo. Tá, vou pegar aqui, ó, 2S. Oi, 2S. 2S e um S lá. É, professor, que letra feia, arruma esse negócio aí. Vamos lá, vamos arrumar aqui, esse negócio tá muito feio. Então, vamos lá, a professora falou, explicou bem bonitinho lá sobre o 2S, né, e um S. E um S. Alguém lembra aí essa correlação? Será no sinal de brincar? Será que eu fico mudando de lugar esse negócio? Não, não é Eu brincar. falar, lembra que eu falar muito, né? Que aí eu falo com uma mão, eu falo com 2 mãos. Mas eu falo, né? Eu não digo pra ninguém mais nada, não. Ah. Só falo e falo. Também não é isso aqui. Perguntar. Aí para perguntar, como é que seria? Será que eu preciso de uma pessoa para fazer essa... falar também preciso, né? De vaga, De para me bola. ouvir. Vai ficar perguntando toda hora. E quem seria, e qual seria então o sinal que vai indicar de onde sai o sinal, para quem se destina esse sinal? Somente um é possível, que é o sinal de perguntar. É Então isso eu aí. pergunto para você, você pergunta para mim, que é onde eu tenho essa relação aqui que a gente exemplificou mais cedo, tá É bom? isso aí. Atividade de fixação, rapidamente aqui atrás. Não podemos deixar vocês aí na mão sem praticar, tá? Eu sei que tem alguma galera que tava aí no fundo aí, mexendo as mãos, brincando, perguntando, tocando no colega. Ei, me pergunta aí, me pergunta aqui. Mas agora tem uma atividade bem bacana pra vocês fazerem aí e mandarem pra gente. Tem que marcar a gente, tá bom? Grave 4 sinais de morfemas direcionais apresentado na aula. Então, vou ver aí no slide, vou ver na aula aí 4. Vê novamente aí. Pesquisa. Ou pode pesquisar outros 3 sinais com morfemas direcionais. Aqui eu mostrei 2, né? Que foi o perguntar e o avisar. Mostrei 2 para vocês. Mas tem vários sinais. Então é o momento de aprender outros sinais. Grava um vídeo, marca a gente, né? Manda também pelo grupo do professor. Olha, manda para o professor Joalã, manda para a professora Aldelina, que a gente recebe aqui também. Alguém vai achar nosso contato aí. Isso Ou aí. marca a gente aqui no Instagram, que tá atrás da professora Adelina aqui, o nosso Instagram, professor Joalã, ou Tec Inclusão, tá? Tudo minúsculo mesmo, tá bom? Aguardamos vocês aí. Gente, beijo, até mais.